start our review of lessons 11 and 12. Are you ready? Let's go! Então, vamos começar nossa revisão de hoje das aulas 11 e 12, retomando um pouquinho do que a gente já viu nas lições anteriores, né? Falando novamente do Simple Present ou Present Simple e comparando com o Present Continuous. A gente tem essa última lição fazendo uma comparação direta com os dois e é bom a gente retomar algumas regras, né? Afinal de contas, tempo verbal importante a gente tem que saber. Então, vamos começar aí comparando, né? O primeiro item é o item estrutural, né? Quais são as peculiaridades que a gente tem com relação ao Present Simple e ao Present Continuous? No Present Simple, a gente vai ter, na estrutura, o verbo na forma básica ou, no caso de terceira pessoa do singular, he, she, it, o verbo com a terminação S. E aí a gente tem aquelas três peculiaridades, né? S, ES ou ES. Com relação ao Present Continuous, o que a gente tem como estrutura? A gente tem a base dele, o verbo to be, no presente, né? E o verbo acompanhado da partícula ing, que corresponde ao gerúndio. Nós também vimos as regras para a colocação desse ing, nada complicado, uma questão de treino e adaptação mesmo. E com relação à funcionabilidade desses dois tempos verbais? O presente simples, ou o present simple, ele expressa, né, as verdades absolutas, ele também indica os hábitos, né, hábitos que a gente tem constantemente na rotina, expressa um horário, um quadro de horário demarcado de algum evento, e finalmente ele pode indicar alguma coisa que a gente tem ali que é permanente, né, um estado permanente das coisas. Então, como verdade absoluta, a gente tem ali, ó, It's rarely rains in the desert. Então, é raro chover no deserto. Para indicar um hábito constante, cotidiano, a gente tem o exemplo. The birds return to the island every morning. Os pássaros retornam à ilha todas as manhãs. Então, assim, é uma rotina, algo que está constante. Terceiro, para expressar um quadro de horários de algum evento, o exemplo é The plane to London take off at 6:30 a.m. Então, o trem para Londres sairá, né, às 6h30 da manhã. E, finalmente, para indicar um estado permanente das coisas, né, I like the new James Bond film. Eu gostei do novo filme do James Bond. Com relação ao Present Continuous, a gente tem assim, primeiramente ele descreve uma ação que está acontecendo no momento. Também pode indicar algum hábito muito constante, sabe? Que acontece sempre, então aquela constância. Descreve um evento futuro de uma maneira informal, né? E finalmente ele expressa um estado temporário das coisas. Então vamos aos exemplos. Primeiro, para descrever uma ação no momento da fala, she is reading a newspaper upstairs. Ela está lendo um jornal lá em cima, né, no piso de cima, no andar de cima. Para expressar um hábito que chega a ser assim, sabe, extremamente constante, digamos assim. A pessoa faz sempre, algo que é sempre feito. A gente tem como exemplo, you are always forgetting to pay the bills. Você está sempre esquecendo de pagar as contas. Ou seja, algo que é muito constante e, portanto, deixa de ser até uma rotina, algo que chega a aborrecer de tão constante. Para descrever um evento informal, o exemplo, she's getting married on 3 November. E, finalmente, expressando um estado temporário das coisas, she is working at the museum until the end of this month. Então, se você perceber, quando a gente traduz as frases no Present Continuous, principalmente no Present Continuous, são muito parecidas com as traduções que a gente usa na construção em português. Então, faz a analogia que você não vai errar. É bem parecido quando não é exatamente a mesma situação, ok? Então, espero que dessa vez, se você ainda ficou com alguma dúvida com relação a quando usar o Present Simple ou quando usar o Present Continuous, ela já tenha praticamente ido embora, tá? Nosso segundo tópico da revisão são os countable and uncountable nouns, né? São as palavras utilizadas antes de substantivos contáveis ou incontáveis.
É interessante a gente ver que nessa questão existe muita diferença com o português, né? A gente está bem acostumado com a nossa construção, né? Enfim, que para tudo a gente consegue colocar no plural, só que o inglês, muitas palavras, elas não são colocadas no plural. E que palavras são essas? São as classificadas como incontáveis, tá? Por exemplo, uma palavra bastante curiosa, aparece aí no nosso quadro, milk, leite. Em português é normal, vou tomar um leite, ok. Em inglês a gente não fala isso, porque não existe tomar um leite, você toma um copo de leite, sei lá, uma jarra de leite, mas um leite, um açúcar, não, é um saco de açúcar, uma colher de açúcar. Então existe um container, digamos assim, algo que a gente possa colocar esse produto, digamos assim, e ele sim é o substantivo que é contável. Já o produto em si, leite, açúcar e assim por diante, café, isso não é contável, ok? Mas vamos entender um pouquinho melhor. Então, as duas palavras utilizadas são many e much, justamente ao lado de palavras que são contáveis e incontáveis. O que a gente pode contar? Tudo que vai ser colocado no plural. Então, quando eu utilizo palavras que têm plural, o ideal é colocar o many, muitos, né? Para justamente fazer a combinação. E a variação de many é how many, que é quantos. Então, a expressão how many books do you read? Quantos livros você leu? Ou how many chairs do you own? Quantas cadeiras você tem, dono? Então, a gente tem aí substantivos contáveis. Quando nós tratamos com substantivos incontáveis, nós não usamos a palavra no plural, que seria many, e sim no singular, que é o much. E a expressão para perguntar quanto é how much. Então, how much está muito associada a dinheiro, né? E aqui no Brasil a gente associa dinheiro com algo contável, mas nos Estados Unidos dinheiro também acaba sendo a própria palavra money, né, que é dinheiro, é incontável. Você tem uma nota, você contar notas, moedas, mas a palavra money em si, dinheiro, é incontável. Então, como exemplos, a gente tem how much milk do you need? Quanto que você precisa de leite? E how much sugar do you want? Quanto você quer de açúcar? Então, substantivos contáveis que estão no plural, many. Substantivos incontáveis que não têm plural, much, ok? E aí, já que a gente está falando de plural, vamos conhecer um pouquinho então as regras. Os substantivos, assim como muitos verbos, eles também têm uma classificação regular e existem aqueles que são irregulares, ou seja, o plural vai ser aleatoriamente formado de uma maneira que talvez não combine com outros substantivos que parecem se comportar igual. Vamos falar então primeiro do plural regular. Toda regra, gente, ela realmente abraça a maior parte das palavras disponíveis, né? Então, não vai ser diferente. Assim como os verbos regulares são em maioria, os substantivos regulares também são em maioria. E a gente tem aí uma regra, que é a colocação do S, que é bem parecida com o nosso português, né? Também o plural é formado por S, em sua maioria. Essa regra, ela é muito, muito, muito idêntica ao que acontece com os verbos na terceira pessoa do singular, quando a gente coloca aquele S para formar o presente, né, com he, she ou it. Só que aqui nós estamos falando de substantivos, tá? Essa é a única diferença, a classe de palavras, porque a regra é exatamente igual. Então, quais são as três formas, né, que a gente encontra de colocação desse S final para formar o plural dos substantivos em inglês? A primeira regra é a regra geral, que é acrescentando-se o S. Então, a maioria das palavras, basta que você acrescente o S, formou o plural. Então, a palavra dog, o plural dogs. Então, a gente tem aí, coloquei o S, fechou, plural. Quando o substantivo termina em CH, SH, X, O, Z e S, nós não vamos colocar mais um S. É exatamente a mesma regra da terceira pessoa do singular nos verbos, tá? O que eu vou colocar? ES. Coloco uma vogalzinha de ligação e aí, por uma acomodação fonética, eu consigo pronunciar com muita clareza a palavra que está ali. Então, box, caixa, plural de box, boxes, caixas, tá bom? Fácil, muito fácil. E, finalmente, a última regra é aquela que é indicada apenas quando a palavra terminar em Y e antes desse Y vier uma
consoante, né? Se vier uma vogal, mantém o S. Porém, quando vem uma consoante, eu preciso parar, retirar esse Y e colocar IES. É o que acontece aí com o substantivo cherry. Quando eu coloco no plural, vira cherries. Então, eu vou tirar o Y, vou colocar o IES e fiz o plural do substantivo terminado em Y. Com consoante, óbvio. Ok? Então, é bem simples. Isso vai te ajudar, porque você acabou de ver que com os verbos na terceira pessoa do singular acontece a mesma coisa no presente. Então, é a mesma regra, tá? A diferença aqui, como eu disse, é a classe de palavras para qual ela se destina. Nós temos também uma exceção, mas acaba sendo colocada no meio das regras, porque são muitas palavras que vão sofrer essa alteração que a gente vai ver logo abaixo, que são substantivos terminados em F ou FE. Tá? O que vai acontecer quando ele termina em F ou FE? A gente vai tirar esse F ou esse FE e vai colocar VES. VES. É o que acontece com o substantivo folha, leaf. Quando a gente tem o plural folhas, vamos ter leaves, tá bom? Essa é uma regrinha que acaba caindo como regra geral, porque, como eu disse, não é um exclusivo do substantivo folha. Outros substantivos terminados em F ou FE vão aparecer, como faca, que é knife, e assim por diante. Então, você toma como uma regra também. Ok? Então, são essas 4 regrinhas básicas para os substantivos que são regulares. E aqui ao outro lado, eu coloquei aí os mais comuns substantivos irregulares no plural, tá bom? Então, vamos observar aí que alguns parece que não tem alteração absolutamente alguma. E como é que você vai saber se é plural ou singular, né? Aí a gente vai pelo contexto, ok? Então, primeiro, man com A é singular. Man com E é plural. Praticamente a mesma regra acontece com a palavra mulher. Woman, uma mulher. Women, 2 mulheres. Então, a gente tem aí essa variação apenas de uma única letra, mostrando singular e plural. Com criança, a coisa muda um pouco mais, né? Child, uma criança. Children, mais de uma criança. Dente, tooth. Dentes, teeth. O mesmo acontece aí com foot, pé. 2 pés, feet. Palavra sheep, ovelha. Plural, sheep. Mesma coisa, que vai mudar. Como é que eu vou saber se está falando de uma ou 2 ovelhas? Pelo verbo. Verbo que vai acompanhar. Se for um verbo no singular, significa frase no singular. Se for um verbo no plural, frase no plural. Mouse, rato, camundongo, né? E mais. Olha que diferença. Mais, camundongos. Próxima, goose, que é ganso. Plural, geese. Isso aí quase que forma uma regra, né? Se a gente prestar atenção, os irregulares com 2 Os viram 2 Es. Depois, ox, oxen. Também tem uma alteraçãozinha, mais tranquilo. Fish, singular. Fish, plural. Mesma coisa que sheep, né? Quem vai ditar? É o contexto. Acontece também com deer e deer, igualzinho. E, finalmente, a palavra cactus, que é latina, na verdade. O plural de cactus é cacti, que é do latim. Então, não é nem a questão do inglês. O plural de cactus do latim é cacti mesmo. Estudar plural, gente, é uma questão de prática também, tá? É importante você conhecer, porque eles vão aparecer. E, assim, se você associar que plural é só feito com S, como acontece na língua portuguesa, fica mais difícil de entender quando aparece uma palavra irregular dessa natureza. Porém, com a prática, você vai acostumando, tá bom? Lembrando que a gente está falando de substantivos. Bom, e essa foi a nossa revisãozinha básica, só para nós retomarmos alguns tópicos. No livro, como vocês sabem, existem muito mais exemplos e muito mais chances de você treinar, né? Aqui é só mesmo para dar uma pincelada antes da gente passar para o próximo item. E eu espero que você tenha tirado algumas dúvidas e compreendido melhor o que nós trabalhamos nas lições 11 e 12, 11 and 12, ok? Então, thanks. Mais uma vez, thanks for watching and see you soon.